paz do Senhor, meus amados amigos, tudo bem com vocês? Queridos, eu quero convidar vocês para meditar numa palavra, mas antes eu quero fazer um comentário aqui. Eu estava olhando os vídeos meus ali no canal e eu sempre gosto de gravar agora, ultimamente, né? Eu gosto de gravar os meus vídeos aqui pelo TikTok, porque eu consigo usar aquela tela verde e consigo colocar essas imagens em movimento atrás, que eu acho bonito, fica um cenário bacana assim. Eu gosto, acho bacana aquilo ali. Então, meus amados, quando eu vou gravar o vídeo, sempre já vai sair com algum filtro, o filtro que o TikTok oferece. Tem vários filtros aqui, né? Só que tem uns filtros que deixa a gente com uma cara, parece um robô. A pessoa fica muito artificial, porque eles deixam a gente mais jovem, mais, né, a pele mais perfeita, aquela coisa toda. Eu tava olhando um vídeo meu, que eu parecia um robô. Não, além de parecer um robô, eu fiquei com a cara deformada, ficou muito estranha mesmo. Aí eu tive que apagar. Tive que apagar o vídeo lá, porque realmente ficou muito irreconhecível, ficou muito estranho. Então, vou me esforçar para para deixar um filtro bem assim, mais natural, né? Que só dê uma melhorada assim no aspecto da gente, na imagem, mas que não altere muito o jeito da gente, porque senão vai ficar muito estranho, né? Eu tava olhando ali de pamba. Às vezes eu não me importo muito com isso, dependendo do dia, mas às vezes eu olho e penso, puxa, mas até foi uma pessoa que comentou comigo, não fui eu que tinha visto isso. A pessoa viu na TV, e aí no celular a gente olha, parece que tá muito bom, mas aí na TV a gente olha e diz, mas esse negócio tá muito esquisito, tô com uma cara parecendo um robô, porque é uma inteligência artificial que faz o filtro da gente e tal, né? Então tem uns que fica muito esquisito. Aí eu tive que apagar aquele vídeo porque eu não me reconheci, fiquei muito estranha. Então eu queria comentar isso com vocês, né? Eu acredito que a maioria das pessoas já sabem, né, irmãos? Já sabem que a gente tem acesso a essas novidades aí tecnológicas e às vezes não tem como fugir disso. Se a gente vai usar essas plataformas, não tem como fugir disso, a gente não tem como escapar. É uma coisa que está intimamente ligada. Mas então, meus amados, vamos à leitura da palavra. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, que diz assim, que diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo 5. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Cuidem das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isto é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus dia e noite, faz súplicas e orações, mas as viúvas que vivem apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Então, até aqui, meus amados, estes versículos da palavra de Deus. Nessa versão aqui, meus irmãos, é a NVT, Nova Versão Transformadora. É uma linguagem que eu acho bem mais fácil para o nosso entendimento da palavra de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo dá esses conselhos a Timóteo. Esses ensinamentos aqui ao jovem Timóteo, meus irmãos, de como as pessoas deveriam ser tratadas. E me chamou a atenção estes versículos. Por que me chamou a atenção? Porque a gente vive, meus amados, numa constante mudança de hábitos, de evolução da humanidade. Começa pela tecnologia, como eu comecei falando aqui pela tecnologia, o quanto a gente
é disponibilizado para a gente vários recursos, né? Nos aplicativos, nas plataformas que a gente usa, tem muitos recursos tem muitos que a gente até nem conhece. Alguns, né, são interessantes e outros que modificam totalmente a aparência da pessoa, que nem parece a mesma pessoa. Eu já experimentei vários desses recursos. Alguns, às vezes, eu posto vídeos, depois me arrependo e apago, porque eu achei que ficou muito estranho. E outros eu deixo pra lá e que critiquem quem quiser criticar, porque eu sei que crítica vai ter sempre, né? Se eu usar os recursos, se eu não usar os recursos, de qualquer jeito vai ter críticas. Então eu sei que o ser humano é um ser assim mesmo de criticar. E às vezes tem certas críticas que é bom, tem certas críticas que é para nos ajudar, né? Já tem outras críticas que é para acabar com a pessoa mesmo, que é para pisar na pessoa para que ela não se levante nunca mais. Mas, meus amados irmãos, a gente tem que ser vacinado contra essas coisas, a gente tem que ser preparado, né? As pessoas que estão se expondo assim na internet, que se expõem, que se disponibilizaram a se expor, elas têm que estar preparadas para as críticas, tá? Mas voltando aqui para a palavra de Deus, achei interessante este versículo, porque a juventude de hoje é muito diferente da juventude de antigamente. As pessoas de hoje também é muito diferente das pessoas, né, do que eram há uns tempos atrás. O mundo que nós vivemos, o mundo moderno, é muito diferente de uns tempos atrás. Hoje eu estava aqui pensando, meus amados irmãos, e esse versículo aqui vai retratar perfeitamente isso que eu vou falar agora. Eu estava pensando como que era o namoro de antigamente. Como que era o namoro de antigamente, como que era a relação de um pai com uma filha, de uma filha com os seus pais antigamente, era muito diferente de hoje, né? Antigamente uma filha não chegava para um pai e dizia, e aí, velho? Chegava para uma mãe e dizia, e aí, velha? Não, era senhor, senhora, né? Antigamente um filho pedia sua bênção, pai, sua bênção, mãe, para que aquele pai liberasse uma bênção para aquele filho, há uns tempos atrás, né? Era muito diferente, era uma educação assim, né? Nunca que um filho ia chegar, se meter numa conversa do pai ou da mãe com alguém e seguir conversando ali de igual para igual. Nunca que um filho ia rir na cara de um pai ou na cara de uma mãe se ele tivesse cometido algum erro. Seja gramatical, seja do que fosse. Nunca, jamais. Um filho ia chegar e contrariar um pai ou uma mãe, dizer, ah, é mentira, não é bem assim, pai, não é bem assim, mãe, como fazem hoje. Nunca, isso não acontecia, jamais, porque tinha o respeito. Era até bonito de se ver o respeito, e ai deles que não tivesse respeito, não é? Hoje não, hoje é diferente. O filho ou a filha chega pro pai, e aí, véia? E aí, velho? Né? É um desrespeito, é uma coisa assim, sabe? Tanto faz como tanto fez. Estranho até a gente se ver, não é? O namoro. Agora, o namoro. O namoro, meus irmãos, eu não cheguei a pegar essa época, mas eu já ouvi falar bastante dessa época. Era assim. Ia na casa, o rapaz ia na casa da moça, ficava sentado na sala conversando com ela, e a mãe sentada no outro sofá, assim, olhe lá, tocasse na mãozinha, beijo de língua, no namoro, nem pensar. Olhe lá uma bitoquinha, ou no rosto, ou na mão. Era assim, decência total, né? As moças casavam intactas, como vieram ao mundo. Hoje em dia, o namoro nem se fala, né? Não é mais namorado, é namorido ou namorida. Então, meus amados, as coisas mudaram muito, mas a palavra de Deus continua com conselhos bonitos para nós, conselhos que a gente deve preservar, meus amados. Porque nós não somos como as pessoas do mundo, nós somos diferentes, o cristão é diferente. Então era muito diferente aquela época, meus amados irmãos. E vamos ver o que mais a Bíblia fala aqui, ó. As viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, mas se tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade é deles. Então, o que a Bíblia fala aqui, ó? Como deveriam ser cuidadas aquelas mulheres que ficavam viúvas, porque naquela época, meus amados irmãos, a mulher era diferente de hoje. A mulher não tinha uma independência financeira, a mulher dependia do marido.
ou então depois dependia dos filhos, dos netos, né? Enfim, alguém que cuidasse delas, do sustento delas. Era diferente de hoje. Hoje em dia não, hoje em dia as mulheres têm autonomia, hoje em dia as mulheres podem ficar aposentadas, mas mesmo assim o conselho da Bíblia continua valendo para aquelas mulheres que não têm ninguém que cuide delas, ficaram viúvas, não tem como se sustentar, não tem filhos, não tem netos, não tem ninguém que cuide delas e que ficaram viúvas mesmo. E eu achei interessante que a Bíblia fala aqui, ó, eu nunca tinha reparado sobre isso aqui, ó. Olha aqui, ó. A viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Olha o que é o recato aqui, né, da mulher santa, da mulher de Deus, viúva de um só marido e ter no mínimo 60 anos para receber o quê? O sustento, ó, o sustento da igreja, dos irmãos, né? Então eu acho interessante como a Bíblia tem certas coisas que ela deixa detalhado para nós. São coisas que a gente tem que observar, meus amados irmãos. Agora aqui trazendo para o lado da igreja, né? Eu me lembro que há uns anos atrás, os pastores, eles iam na casa das pessoas, ainda tem alguns que fazem isso hoje em dia, iam na casa das pessoas ajudar aquelas pessoas que não tinham quem fizesse nada por elas. Então eles iam lá na casa da pessoa e ajudavam as pessoas. Eu me lembro que há uns anos atrás, né, o meu marido me conta que tinha o pastor, né, uma igreja na esquina da casa dele, tá? E ali, quando alguém ficava doente, um membro da família ficava doente, o pastor ia lá e levava a pessoa pro hospital, no carro dele. Imagina, né? Então o pastor tinha todo esse cuidado ali e detalhe, às vezes não era nem membro da igreja, era só vizinho, mas ele estava lá disposto para ajudar as pessoas, porque claro, né? Imagina um pastor, representante de Deus, tinha que dar o exemplo, né? Então, antigamente tinha todas essas coisas, meus irmãos, todos esses cuidados aí que as pessoas tinham. Então, o que a gente observa, meus amados? Conforme as coisas vão mudando, conforme o mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, tudo fica diferente, tudo fica transformado, as pessoas vão se adaptando à nova vida, vão se adaptando à nova realidade, meus amados irmãos. Mas existem coisas na palavra de Deus que a gente não pode deixar de cumprir, a gente não pode deixar de obedecer, meus irmãos. Porque se a gente deixar de obedecer isso aqui, a gente pode ser cobrado por Deus. Ó, vamos ver o que mais fala aqui, ó, que eu achei bem interessante esses versículos para a gente estudar a Bíblia e a gente aprender, ó. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Então, querendo dizer que essas mulheres poderão tranquilamente se virar sozinha. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar de casa em casa fazendo fofoca. Olha que interessante o detalhe que ele deixou aqui, né? Ou seja, se as mulheres, essas viúvas mais jovens, tivessem quem sustentasse elas, não precisasse trabalhar, não precisasse se virar, se ocupar do próprio sustento, elas iriam se tornar ociosas e andar de casa em casa fazendo fofoca. Então, todos esses detalhes a Bíblia conta para nós, a Bíblia nos ensina, meus irmãos, como que as pessoas devem se comportar, né? Hoje em dia é muito difícil isso, geralmente as mulheres trabalham fora, geralmente as mulheres ajudam os esposos, mas ainda existem aquelas mulheres que não trabalham fora, são sustentadas pelos esposos. Então, meus amados, essas mulheres têm um maior compromisso diante de Deus. Compromisso em que eu digo? De lerem a Bíblia, de orarem, de ajudarem a sua família, os seus esposos em oração, meus irmãos. Elas têm uma maior responsabilidade diante de Deus porque têm mais tempo ocioso. Então, esse tempo ocioso ela tem que ocupar com o quê? Com as coisas de Deus, para ser uma bênção, para ser uma mulher que edifica o seu lar, que ajuda a levantar pessoas, para ser uma mulher usada nas mãos de Deus, para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, eu achei muito interessante conselhos a respeito das viúvas, líderes e escravos. Depois, mais adiante, vai falar, porque naquela época ainda tinha os escravos, né? Que hoje em dia não tem mais isso aí. Hoje em dia, né, as pessoas são livres, hoje são trabalhadores que
desenvolve o seu serviço por um salário justo pelo seu trabalho. Então, meus amados irmãos, que coisa linda a palavra de Deus, a gente meditar na palavra de Deus, a gente tirar. E o versículo 8 do capítulo 5 vai dizer assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Este versículo aqui, meus amados, é um versículo bem conhecido de todos nós. E a Bíblia nos ensina assim, que nós devemos cuidar das pessoas da nossa família. A esposa cuida do esposo, os filhos devem cuidar dos pais também quando ficam velhinhos, indefesos, dependentes, né? As nora ou o genro, cuidar uns dos outros, meus amados irmãos. Por quê? Porque o cristão é diferente. A casa do cristão reina a paz. Por que reina a paz na casa do cristão, meus amados? Porque conforme ele vai pondo em prática o que está escrito na palavra de Deus, o Senhor vai tomando espaço na casa. O Senhor habita, o Espírito Santo habita na casa daquele, meus irmãos, que é cristão. A casa do cristão é diferente da casa do ímpio. Porque uns respeitam os outros, tem respeito, meus irmãos, tem amor, tem temor a Deus. Tem zelo pela presença de Deus. É diferente da casa de uma pessoa que não conhece a Bíblia, que não põe em prática os ensinamentos da Bíblia. Então é muito diferente, meus amados irmãos. Coisa boa é ser cristão, coisa boa é viver com Cristo, coisa boa é viver em paz, meus amados. Sabendo que nós não vamos deixar de ser humanos, nós não vamos deixar de falhar, mas a gente vai se esforçar o máximo possível para pôr em prática a palavra de Deus, para preservar a presença do Espírito Santo na nossa casa, né? Então, meus amados, coisa boa é viver com Cristo. Coisa maravilhosa é ser um cristão, meus amados, que teme a Deus, que anda na presença de Deus, que observa os ensinamentos da sua palavra. Meu cachorrinho quer pregar comigo, ele não para de latir. Então, meus amados, às vezes a gente fica saudosista, não é assim, de alguns tempos passados, de algumas coisas boas que a gente lembra, algumas atitudes que as pessoas tinham de respeito. Esses dias eu estava olhando algo sobre a moda de antigamente. Como era bonito a moda de antigamente, como era bonita a forma como as mulheres se vestiam, o recato, o pudor que as mulheres se vestiam. Nunca que a gente ia ver uma mulher vestida como a gente vê hoje em dia, né? Algumas mulheres totalmente expostas, nunca que a gente via isso. Antigamente as mulheres, mesmo as que não tinham Cristo, pareciam que eram cristãs na forma como se vestiam, na decência, no pudor, no recato, na elegância. Era bonito de se ver, meus amados irmãos, e os homens da mesma forma. Né? Antigamente os homens, uma palavra deles valia assim, o homem falava uma coisa e cumpria. O homem que era homem mesmo de respeito, a palavra dele era muito importante. Eu me lembro que o meu pai, meus irmãos, o meu pai não tinha muita coisa assim, coitadinho, era escravo dos vícios, mas alguma coisa ele passava para mim, que ele falava a respeito da palavra, que uma pessoa que não tinha palavra era a mesma coisa que não ter valor, uma pessoa tinha que ter palavra, se ela falasse alguma coisa ela tinha que cumprir. Então, isso foi uma das poucas coisas que eu aprendi com meu pai, meus irmãos, sobre os valores de antigamente, como era. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas não têm compromisso, não têm responsabilidade, falam uma coisa hoje, amanhã elas mudam de ideia e tá tudo bem, porque é uma nova geração, é uma nova época, é tudo muito diferente, meus irmãos. E a gente tem que se adaptar a isso. Então, às vezes, eu fico olhando, assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de algo que já havia acontecido na minha família, tá? Um choque de geração. O que é um choque de geração? É uma geração do passado, tipo a minha mãe, que já tem seus quase 70 anos, a minha mãe tem 69, e essa geração mais nova de hoje, né? Tipo uma menina de 16, 15 anos. É um choque de geração, são gerações totalmente diferentes. Então, às vezes a comunicação entre essas pessoas, mesmo sendo da mesma família, se torna bem difícil, porque o pensamento, a mentalidade é totalmente diferente. A criação de uma é totalmente diferente da criação da outra, porque são gerações diferentes. São gerações
que se criaram em épocas diferentes, com hábitos diferentes, com costumes diferentes, com aprendizado diferentes, então se tornam pessoas totalmente diferentes. Então a convivência entre elas, mesmo sendo da mesma família, às vezes é bem complicada. Porque a gente olha hoje uma adolescente de hoje, meus irmãos. Uma adolescente de hoje, ela acha que ela é muito inteligente, que ela é muito sábia. E eu até acredito que seja mais inteligente que os adolescentes de antigamente mesmo, porque devido ao conhecimento que elas têm, ao acesso às informações que elas têm, que antigamente um adolescente não tinha. Antigamente um jovem não tinha. Hoje em dia é muito, muito mais informação que elas têm. Então realmente elas são mais inteligentes, elas são mais espertinhas, né? Espertinhas até ali. E às vezes a pessoa mais idosa, de mais idade, não consegue entender aquela cabeça, não consegue entender aquele pensamento ali, aquela linha de raciocínio. Então acaba dando um choque de gerações. Mas tudo isso pode ser contornado quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando a pessoa tem Jesus. Tudo isso, meus irmãos, o Espírito Santo administra na nossa vida, na nossa mente, no nosso entendimento. Tudo isso o Senhor administra, mesmo. O choque de gerações, a divergência que há entre uma geração mais antiga e uma geração moderna. É muita divergência, meus irmãos. Mas o Espírito Santo é o que nos une. O Espírito Santo, meus amados irmãos, é que entende cada mente, cada coração e que sabe como agir na vida de cada pessoa, meus irmãos, para nos unir, para fazer com que a paz possa reinar no nosso lar. Se nós formos cristãos dedicados e tementes a Deus, independente da nossa geração, independente da diferença que haja na nossa geração, na nossa família. Então, meus irmãos, tudo isso a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina, nos ajuda a compreender, amém?